Meu nome é Ana Pellicer, eu tenho 56 anos, eu nasci em São Paulo, aqui na capital mesmo, e o meu signo é aquário. Eu tenho meu pai tem 92 anos, ele assim é uma referência, é um ponto assim é uma fortaleza, sabe, assim, ele tá incrível para a idade, é totalmente independente, super bem, é uma referência. A minha mãe faleceu há 3 meses, eu tenho 2 filhos, um casal de 26 anos, o mais velho, e a mais nova é 24. Eu sou divorciada e tenho mais 4 irmãos, né? Nós somos em 5 irmãos. Eu trabalho como locutora, eu sou radialista, eu trabalho há 13 anos na Rádio Nova Brasil FM, uma rádio que só toca música brasileira. Há 22 anos ela toca só MPB. Né, assim, é bem específico, eu me sinto muito honrada, porque valoriza a nossa arte, a nossa música. E dentro desses 22 anos eu estou lá 13, né? E há um ano eu comecei a apresentar um programa chamado Mesa para Dois. É um programa ao meio-dia, do meio-dia às 2 da tarde. É um programa assim para relaxar, né? Foi idealizado na pandemia, onde a gente sentiu a necessidade que a gente precisava trazer alguma coisa para respirar. Era um momento que estava todo mundo muito tenso, as pessoas estavam cansadas de ouvir notícias ruins, muitas mortes, a gente estava aquele período meio que sem esperança, sem expectativa, sem saber o que ia acontecer. E a ideia foi trazer um programa bem tranquilo, né, assim, para respirar mesmo. E a ideia surgiu de um momento assim muito simples, na verdade. O meu filho, ele estava trabalhando fazendo home office em casa. Aí ele chegou um dia e falou assim: bom, meio-dia e 12, 1h12, eu volto a trabalhar. Aí ele ficou realmente aquele período certinho para ele curtindo o horário de almoço dele. E eu falei assim: puxa vida. E era um momento assim que eu comecei a pensar onde que a gente podia tirar a máscara, literalmente, né? É na hora que a gente podia, e a gente ia comer, né? Então a gente tinha essa liberdade de tirar a máscara. E eu falei assim, então vamos fazer na hora do almoço alguma coisa bem leve, mais tranquila, onde que a gente possa dar um respiro mesmo, né? E foi essa ideia que a gente teve, junto com outras ideias também, que o pessoal já estava tendo na rádio, e a gente juntou e criou Mesa para Dois, né? Apresento eu e mais outro locutor, o Luciano Oliva. A gente apresenta diariamente, de segunda a sexta, e onde a gente traz esse momento de tranquilidade, assim, de leveza no dia de todo mundo, né? E a gente traz muitas entrevistas, a gente traz, tem o quadro Em Cena, onde a gente traz atores, encenadores, falando de espetáculos, valorizando a arte do teatro também, entrevistas com cantores, artistas, enfim, é um espaço para a gente conversar de uma forma bem leve e bem tranquila e com muita música, né, música brasileira, assim, de qualidade bem bacana. A gente tem uma mescla dos clássicos com a nova cena da música brasileira, enfim, é um programa bem bacana. E tem a interação do ouvinte também, né? A gente tem o prato do dia com vários assuntos, né, que acontecem no nosso dia a dia, e a gente faz essa enquete para os ouvintes, que eles participam de uma forma interativa bem bacana, é bem legal isso. Pois é, essa mudança de vida, eu sou formada em construção civil, eu fiz FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, na área de construção civil, trabalhei durante 10 anos, e nesse período que eu estava trabalhando, os meus filhos nasceram. E aquela rotina, eu saía às 7 horas da manhã de casa e chegava às 7 horas da noite. E eles ficavam esse período todo na escolinha, né? E quando meu primeiro filho nasceu, quando eu voltei de licença maternidade, eu me senti meio que uma ETzona, assim, porque o momento que eu fiquei, né, de licença, eu vivi para ele, né, e acabei me isolando um pouco de tudo. Quando eu voltei ao trabalho,
eu falei assim: "Puxa, o que está acontecendo?". Foi na época do Titanic, para vocês terem uma noção, não sabia nem o que estava acontecendo, porque eu focava tanto, a maternidade foi tão importante para mim, que eu não tinha tempo de ler um jornal, de ver uma TV. Na época a gente, isso foi em 96 quando ele nasceu, a gente não tinha internet tão fácil, não tinha outros meios da gente se interagir, além do jornal, da TV e do rádio. E o rádio era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Então, quando eu voltei ao trabalho, eu falei assim: "Puxa, isso não pode acontecer, porque a gente se isola tanto", né, eu me questionei isso. A gente não pode se isolar por causa de um filho também, então a gente tem que ter outras formas de se manter atualizada com tudo isso. E logo em seguida, eu engravidei da minha segunda filha, né, a diferença de idade deles é de 1 ano e 11 meses. Aí eu falei: "Opa, isso não pode acontecer de novo, né, então como que eu vou fazer para me interagir?". E a dificuldade era maior, porque eu estava com 2, eram 2 bebês, né, um bebezão e uma bebezinha. Aí eu falei assim: "Puxa, tem o rádio", né, o rádio. E eu falei assim: "Mas não pode ser o FM, que era mais música", então eu fui procurar o AM, onde tinha notícia, então eu fazia minhas coisas e o rádio era a minha companhia. Voltando da licença maternidade da segunda filha, eu voltei na construtora ainda e fui trabalhar. Eles estavam implantando o sistema da ISO 9000, o sistema da qualidade. E eu participei desse projeto. E eu achei bem interessante, porque assim, era uma possibilidade de eu fazer meu horário, de eu trabalhar como consultora, porque isso já estava me incomodando muito, deixá-los o dia todo sozinhos na escolinha, sozinhos entre aspas, né? Essa ausência, entre aspas, essa ausência muito grande entre, entre a gente. Aí eu falei assim: eu preciso fazer algo alternativo que eu preciso trabalhar, mas que eu não fique tanto tempo ausente. E aí surgiu a qualidade, o sistema ISO 9000 da qualidade, eu falei assim: "Puxa, Mara, interessante para eu trabalhar, que eu poderia conciliar os meus horários". E depois de um tempo, depois que a gente implantou o sistema 9000, houve uma crise. A gente estava, isso foi em 98, a gente sempre vive em crise, né, mas enfim, estava uma crise muito grande, houve um desligamento de funcionários da empresa, e eu estava nesse meio. E foi um período muito importante para mim. Falei assim: "Puxa, é agora, é meu momento de eu procurar algo que dê para relacionar tudo isso, o trabalho e a maternidade, os filhos". E aí foi esse processo. Aí eu comecei a fazer vários cursos de implantação da ISO 9000, de qualidade e tal. Comecei a ouvir o rádio na Rádio Bandeirantes tinha, que eu gostava muito de ouvir na época, tinha um momento da qualidade, um boletim chamado Momento da Qualidade, que falava justamente com aquilo que eu estava trabalhando, né, que eu estava me especializando, então eu não perdi um boletim daqueles. E até o que um dia, eh quem apresentava falou assim: "Olha, eu estou procurando alguém, né, procurando currículos para pessoas para trabalharem comigo". E eu mandei meu currículo. Depois de uns 15 dias ele me retornou, ele falou assim: "Ah, você tem interesse?". Eu falei assim: "Claro, eu tenho interesse, estou estudando, estou trabalhando para isso, e tal". Ele falou assim: "Porque a gente vai implantar o sistema ISO 9000 na Rádio Bandeirantes AM". Eu falei: "Ah, ótimo, né, então se eu puder ajudar, foi". E o primeiro contato com o rádio mesmo, de verdade, foi lá, porque eu comecei a vivenciar um pouquinho da produção, da área jornalística, e aquilo me chamou a atenção de alguma forma. Eu chegava um pouquinho mais cedo na rádio, ficava observando os estúdios, tal, e eu falei assim: "Puxa, bacana". E eu sempre gostei de muito, muito ler para os meus filhos, sempre lia muito. Até que um dia eu estava no consultório da pediatra com os 2, e eles não paravam, eu peguei um livrinho, eu sempre carregava um livrinho para ler, e eu comecei a ler para eles. A hora que eu levanto os olhos, tinha mais 3 criancinhas, assim, me ouvindo. Eu falei assim: "Opa, o que está acontecendo, né?". Eu falei assim: "Vocês estão gostando?". "Estamos, tia, pode continuar, pode continuar". Eu falei: "Puxa vida, né". Aí deu aquele estalo, assim, falei: "Por que não trabalhar com a voz?". E o pai dos meus filhos, ele tem um primo que é locutor de rádio. Aí eu perguntei para ele: "Mas você tem um primo que é locutor de rádio, não tem?". Ele falou assim: "Tenho". Eu falei: "Como que é esse lance de falar em rádio?". Ele falou: "Ah, não sei, né, não sei". Aí eu fui procurar o primo, né. Esse primo, ele é o Roberto Reis, um excelente locutor de São Paulo, um dos maiores locutores de São Paulo. Inclusive já deu aula no Senac também, ele é incrível. E fui procurar esse primo, ele trabalhava na Rádio Transamérica na época, e ele falou assim: "Bom, você tem que fazer um curso". Eu falei: "Sério? Tem que fazer curso para falar em rádio?". Ele falou assim: Tem que falar". "E onde eu faço?", né. Ele falou assim: "Ah, tem o Senac". Aí eu vim ao Senac e me inscrevi, na época tinha um teste para fazer, né, para fazer
fazer o curso, e eu, como nunca tinha falado ao microfone nada, tinha um cursinho preparatório para fazer o teste. Aí eu falei assim: "Ah, me inscrevi no cursinho preparatório, né". Aí vim fazer o cursinho, e no primeiro dia que eu estava vindo para fazer esse cursinho, a hora que eu estava chegando, assim, na porta do estúdio, meu coração acelerou, sabe assim? Sabe quando você está apaixonado, assim? E eu falei assim: "Gente, é isso que eu quero fazer da minha vida". Então foi um processo muito longo para chegar na voz. Foi uma busca entre a saída da construção civil até chegar nesse cursinho preparatório, foram 2 anos. E foi um processo, assim, de busca muito grande, e me encontrei, me encontrei. Então esse é um comecinho de tudo, né. A locução veio em primeiro lugar, sempre, né, assim, o teatro ainda não tinha pensado nisso. Uma coisa que eu sempre gostei muito foi de voz caricata. Sempre os desenhos animados sempre me chamaram muita atenção desde pequena. E eu gostava de imitar algumas coisas, sabe, fazer voz de menininha, tal. Eu tenho facilidade, que minha voz é mais aguda, então tenho muita facilidade de fazer esses tipos de vozes. E não pensava em teatro não, não pensava mesmo. O meu foco era, ter uma profissão que me trouxesse alegria, prazer, sabe. Eu estava nessa época, esqueci de falar, eu estava com 35 anos e com 2 filhos pequenos. Então, assim, foi um investimento, muito grande em mim, porque eu acreditava que a gente tem que fazer algo que nos traga felicidade. Acho que não adianta a gente passar nessa vida sem ter algum prazer, né, e principalmente na área profissional, porque, assim, a área profissional é uma das áreas que a gente fica mais tempo na nossa vida, não tem como, né. Então eu tinha essa preocupação de fazer algo que realmente eu gostasse. E a locução, tinha trazido aquilo para mim. Eu acho que eu a senti naquele momento que era isso que eu queria mesmo, que era o que ia me fazer feliz. Então me dediquei muito a isso, né. Então eu fiz o curso de uma forma muito, aproveitei tudo, todos os momentos, todos os setores, todos os professores, eu, assim, entrei de cabeça mesmo. Mas eu não tinha nem noção de como seria entrar no mercado, eu só fiz, assim, com muita dedicação. Eu não tinha noção de como que era o mercado de rádio, na época eu não sabia que eu poderia usar minha voz em outras áreas, na área de locução comercial, enfim, não sabia. Eu queria fazer esse curso para me satisfazer, e a responsabilidade, né, de trabalhar, e porque eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que criar os meus filhos. Então, o rádio foi bem isso, o curso de locução foi muito importante para mim. Mas o teatro, querendo ou não, entrou nesse momento também de uma forma muito indireta. Porque enquanto a gente ficava nos corredores, eu encontrava com o pessoal do curso de teatro que fazia aqui. Então onde o pessoal, né, ensaiava os textos, passavam, faziam apresentações nos corredores, que isso é comum aqui no teatro, na unidade, né. E aquilo me chamou muito a atenção. Até que um dia eu conversei com um aluno, ele falou assim: "Ah, eu estou fazendo curso de teatro porque eu quero fazer dublagem". E eu falei assim: "Ah, é mesmo?", né. Ele falou assim: "É, porque para fazer dublagem precisa do DRT de ator, então precisa do curso de teatro". Eu falei: "É mesmo?". Mais uma descoberta para mim que eu não sabia. Então foram, assim, muitas descobertas, e aquilo ficou na minha mente também, assim. Eu falei assim: "Puxa, um dia eu ainda vou fazer um curso de teatro para entrar dentro da voz, dentro da dublagem", que era uma coisa que me chamava muita atenção, que eu gosto muito também. Mas, você sabe, né, filho pequeno, muitas coisas para pagar, não tinha como, financeiramente bancar o curso e fazer algo novo, então tinha que me estruturar mais na área da locução. E foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, eu saí o curso de locução, meu primeiro emprego foi numa rádio no Ceasa, tinha uma rádio interna lá, eu fiquei 1 ano trabalhando nessa rádio, aí depois de lá, eu fui para a Rádio Shopping, que tinha Rádio Shopping no West Plaza, no Shopping West Plaza aqui, e fui, sabe, fazendo pilotinhos, e fazendo, e conversando, estudando, e fui indo, e levando muito piloto para as rádios, em tudo quanto é rádio eu ia, e enfim, e aí você acaba conhecendo um pouquinho as pessoas, algumas pessoas te recebem bem, outras nem tanto, e essas pessoas que recebem bem a gente, agradece e aproveita essas oportunidades. Até que eu tive uma oportunidade de, na Transamérica Hits, fazer um estágio, né, foi um estágio que eu fiz e acabei conhecendo algumas pessoas lá. E uma dessas pessoas, ele era coordenador de uma rádio,
na época era a rádio na Hit, era uma rádio gospel, que eu nem sabia que existia essa rádio na época. E ele eu como era muito nerd, né, assim, porque eu fazia a parte da ISO 9000, né, que era, assim, muito fluxograma, era tudo aqueles procedimentos tudo bonitinho. Que eu fiz muito nerd? Eu peguei, fiz um fluxograma de como operava a mesa de rádio. Então aperta esse botão, tal, 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 fiz tudo assim bonitinho, aí mostrei pra ele, falei assim: "Isso tá certo, é assim mesmo que eu devo fazer?" Ele falou assim: "Nossa, o que que você fez aqui, né?" Eu falei: "Ah, fiz um fluxograma", era tão normal assim pra mim, né, aquilo lá. Aí ele falou assim: "Não, tá tudo certinho sim, é isso mesmo, tal". E isso acabou chamando a atenção dele. Aí surgiu essa oportunidade, né, dessa rádio que estava começando, ele me chamou, né, ele falou assim: "Ah, eu acho que o seu perfil é bacana para essa rádio e tal". E foi aí minha primeira rádio, oficial em São Paulo. Foi uma rádio gospel. E aí foi indo, aí você vai conhecendo pessoas, você vai continuando estudando, fazendo cursos, se especializando, e as coisas foram caminhando. Foi um processo foi difícil, não foi fácil. Teve um período muito importante na minha vida, na área da locução, onde eu fiz merchan. Eu estava sem rádio, eh surgiu essa oportunidade de fazer merchans em rádio e foi um dos períodos, assim, mais importantes, assim, da minha vida, onde eu tive contato com muita gente. Eu tive contato com grandes comunicadores, né, com Eli Correia, Paulo Barbosa, tive a honra de fazer merchan com Zé Béttio, Gil Gomes, enfim, era mágico, assim, foi um período muito, muito produtivo profissionalmente para mim, e conheci o pessoal da técnica também, isso é muito importante. Então foi bem bacana, foi bem bacana. Até chegar na Nova Brasil, né, eu fiz o curso de locução aqui em 2001, eu entrei na Nova Brasil em 2009 fazendo, como folguista, e assim foi indo. Bom, como surgiu o teatro, né, como veio, né, fazer o curso do teatro? Eu durante toda essa minha carreira, eu sempre fui fazendo vários cursos de voz, sempre tudo que tinha voz eu fui fazendo, coisinhas assim, até que eu me deparei com um curso de, voz original, que é diferente da dublagem. E esse curso de voz original, para você atuar, também precisa do curso de ator, precisa do DRT. E eu gostei tanto desse curso, eu fiz um curso com a Melissa Garcia, foi incrível, foi incrível. E eu falei assim: "Puxa, é agora o meu momento de fazer teatro". Os meus filhos já estavam, na faculdade, já estavam se formando, e eu falei assim: "Agora é o meu momento". Então eu estava com 51 anos, eu falei assim: "Eu vou fazer o curso pensando na voz original e na dublagem ainda, né". Eu falei assim: "É isso, eu vou fazer para isso". Só que, quando a gente começa a estudar, a gente vê, assim, que não é só isso, né, o teatro é muito abrangente, né, e estar no palco para mim foi algo muito bom, foi, assim, uma coisa reveladora, assim, sabe, que onde a gente pode fazer muita coisa, eu me identifiquei muito, muito no teatro. E a dublagem começou a ficar para o segundo plano, assim, sabe, acho que, assim, atuar para mim, hoje é mais significativo. A voz original ainda é muito interessante para mim, eu acho que eu me interesso mais pela voz original do que pela dublagem. Então, eu me descobri muito no teatro, foi uma coisa muito, muito importante, assim, sabe, de começar a olhar as coisas de uma outra forma, as situações, as pessoas, os relacionamentos, os sentimentos. Então foi, assim, muito, muito importante para mim. A voz original é um trabalho que é feito, assim, como o primeiro de tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um desenho animado, que é de uma animação brasileira, Irmãos do Jorel. Então, assim, primeiro é feito, as personagens, todas as personagens, e cada personagem tem as suas características. Então, todo o texto, toda a direção é feita em cima daquele personagem. Então, a voz deles, brasileira, é a voz original. Então, não foi dublado. O teatro para mim foi essencial para eu rever um monte de coisa e começar a notar coisas diferentes, sabe? Na rotina mesmo, no dia a dia. A gente é tão educado para viver uma vida assim tão às vezes sem perceber coisas, num ciclo de faz, vai, vem, vai, e sem acabar notando determinadas coisas tão simples, sabe? Aquela coisa de se afetar com coisas básicas que fazem muita diferença no nosso dia a dia, até no relacionamento com as pessoas mesmo. E acho que o teatro trouxe isso para mim, sabe? Essa observação,
descoberta de sensações, de emoções, que acabam ficando tudo guardadinha lá, que você está dentro da gente, todo mundo tem, mas fica meio que enclausurada pela rotina do nosso dia a dia, a gente deixa ela fechadinha, né. Então acho que o teatro trouxe isso, esse despertar. E eu acabo usando isso em tudo na minha vida. E eu estou fazendo parte agora de uma companhia, e a gente vai se apresentar, vai ter uma apresentação agora em novembro. A gente está em fase de montagem, de ensaios, e é um tema bem interessante, que a gente reflete muito relacionamentos, principalmente, o papel da mulher em várias áreas da vida, né, não só da mulher, mas assim, das diferenças, né. Então está sendo um trabalho bem bacana. Se passa num bar de jazz e a trama acontece aí, e é bem interessante. Quando eu decidi fazer a locução mesmo, que foi um processo de busca muito grande, foram 2 anos procurando realmente, buscar o que eu realmente queria, porque eu tinha essa necessidade de falar assim: "Puxa, eu não quero passar nessa vida fazendo alguma coisa que não me dê prazer", né. Eh não só pelas questões financeiras, porque a gente tem que pagar, os boletos vencem, eu tinha 2 crianças muito pequenas, tinha que pensar no futuro deles, mas eu tentei conciliar tudo isso e me dedicar, me focar nisso. Por isso que eu me dediquei muito, porque eu falei assim: "Eu tenho que trabalhar, né, nisso, e eu tenho que fazer disso meu sustento para dar o básico, para os meus filhos". Então foi, assim, muita dedicação. E eu falei assim: eu vou encarar isso mesmo". Sim, teve muitas pessoas que falaram assim: "Poxa, você vai deixar 10 anos de profissão, né, algo que é mais estabilizado, financeiramente você é melhor, você não sabe para onde você vai". Mas eu falei assim: "Não, eu quero isso mesmo", e fui. Então me dediquei muito e talvez por ter essa consciência de que as coisas não iam ser tão fáceis e por eu ter 2 filhos que dependessem de mim também, eu me dediquei muito, né, e fui muito sincera. Eu acho que assim, quando você começa algo novo e começando de uma idade mais avançada, que eu já tinha 35 anos na época, eu fui muito sincera em todo lugar que eu ia, sabe. Falei: "Olha, eu estou começando agora, eu quero me dar uma oportunidade", sabe. E foi assim, foi desse jeito, sabe, sempre falando a real e mostrando o que realmente queria. Uma vez uma pessoa falou assim: "Ah, porque as pessoas viam que você realmente tinha um talento". Eu falei: "Pode até ser, mas eu acho que essa verdade, sabe, de você passar, e ter alguém que te dê essa oportunidade foi muito válido para mim, foi muito mesmo". E agora com relação ao teatro, quando eu tinha 51 anos também, as pessoas falaram assim: "Mas puxa, mas por que você vai fazer isso agora?". Eu falei assim: "Porque é importante para mim, é algo a mais na minha carreira, e é um espaço onde eu posso também, um outro caminho para eu trabalhar", né, porque eu sou aquariana, né, aquariana nunca está satisfeita com as coisas, sempre está buscando alguma coisa nova, e isso, também me fez muito bem, né. Então, teve sim, né, algumas pessoas falam assim: "Isso é loucura, isso não vai dar certo, e para quê, né, para que você vai fazer isso? Você não precisa". Não, precisa sim, a gente precisa, ser feliz, né, acho que é isso. Eu sou Ana Pellicer, eu sou locutora, eu sou atriz, mãe de 2 filhos, do Lucas de 26 e a Raíssa de 24.